trava. Então, o intuito nosso é chegar lá, o quê que eu gosto de brincar com vocês? 12 por 7. Tranquilo. Você já conhece a banca de vocês. É esse o intuito, beleza, gente? Então, vamos lá. Tipologia textual, gêneros textuais, textos, interpretação de textos também, né, gente? Muito importante. Daqui a pouquinho o PDF vai estar disponível para vocês também, então só só coisa boa. Bora. Ontem alguns pegaram o bizu aí, né, da resolução das questões aí, até sem ler o texto. Né? A gente fez questões aí de tipologia de gênero textual que a gente respondeu sem ler o texto. É isso que a gente tem que ter lá no dia. Tem que ter essa experiência aí, ó, que facilita para todo mundo. De 1 em 1 minuto, vocês terminam a prova aí 10, 15 minutos antes que todo mundo. Só com estratégia de prova, viu? Vamos lá. Primeira questão aqui, gente, é de 2024. O que eu falo para vocês quando é questão nova do Instituto AUCP? Levanta a orelha. Cuidado. Questão Instituto, Instituto AOCP 2024. Cuidado, hein, gente? Questão recente. Olha como é que ela cobrou esse tópico aí, ó. Em relação à compreensão do texto 1 e 2, assinale a alternativa correta. Aí ela colocou os dois textos aqui, ó. Colocou os dois textos aí à disposição. Texto 1 e texto 2. Beleza. Vou organizar aqui. Tanto o texto 1 quanto o texto 2 enfatizaram o Grizzly é o mais distante da Terra do que a maioria dos explanetas conhecidos. Vamos ver se os dois enfatizaram isso, pessoal? Cuidado. O texto 2, o que eu falo para vocês sempre, gente? Já vamos grifar o que a gente está procurando, né? Os dois enfatizaram isso? Vamos deixar aqui, ó. Vamos deixar marcado. B. O texto 2 acrescenta a seguinte informação, inexistente no texto 1. O GRIS 12b pode não ter uma atmosfera. A gente vai procurar isso só onde, gente? No texto 2, né? Ou a gente vai procurar isso no texto 1? No 2, cuidado. Ambos os textos mencionam a possibilidade do Gliese 12b suportar a vida humana. Ambos os textos suportar vida humana. D. Os dois textos concordam que o Grizzly está a uma distância relativamente próxima da Terra. E, por último, ambos os textos sugerem que o Grizzly é significativamente menor. Então, uma já está contradizendo a outra aqui, ó, gente. Uma ou é C. Eu já sei, pessoal, que não pode ser uma dessas duas aqui, ó. Então, já estou mais tranquilo. Agora, vamos para o nosso texto. Vamos analisar lá. A gente já sabe o que a gente vai procurar, vamos para o primeiro. Descoberto um novo planeta perto da Terra. Opa! Opa! Eu já tenho uma informação importante, né, pessoal? Vamos analisar se o segundo texto fala alguma coisa sobre isso? Ter ou não atmosfera? Eis a questão. Outra informação importante. Outra informação importante. Tanto a Terra quanto a Vênus estão na região habitável do Sol, mas
só no nosso mundo é amigável à vida. Isso porque não basta estar no endereço certo. É preciso ter outros requisitos. No caso, uma atmosfera na medida certa. Enquanto a atmosfera da Terra garante que o planeta seja habitável, a de Vênus é bem mais densa, composta por gases como o dióxido de carbono, que não deixam que o calor saia de lá. O resultado é um efeito estufa severo em um planeta muito quente, com os termômetros batendo em média 475 graus Celsius. Por causa disso, Vênus não tem água. Ainda não dá para saber como é a atmosfera do Gliese B, o mesmo se o exoplaneta tem uma atmosfera. Se não tiver, a temperatura provavelmente gira em torno de 32 graus Celsius, podendo potencialmente abrigar água em estado líquido ou até formas de vida. Pessoal, aqui no texto 2, ele está falando alguma coisa que ele está perto da Terra? Em algum momento, ele está falando alguma coisa de distância, pessoal? Então, eu já vou pular fora dessa D, não vou, não? Eu nem li o texto A1, hein, gente? Eu nem li o texto 1. Mas eu já sei que não pode ser essa D. Beleza? Olha a estratégia de prova aí, pessoal. Vocês não têm tempo para ficar brigando com o texto, não. Já não pode ser D. Eu vou analisar de novo minhas alternativas para ver se eu consigo matar mais alguma. Ambos os textos sugerem que o Gliese é significativo menor que a Terra. O texto, gente, o texto que a gente acabou de ler, sugere que ele é menor que a Terra? Eu falei alguma coisa de Terra com vocês, pessoal? Então, eu falei, pessoal? Não, né? Pois é. Então, lendo um texto, eu já matei duas alternativas, viu? O texto 2 acrescenta a seguinte informação, inexistente no texto 1, pode não ter uma atmosfera, isso daqui eu vou segurar, né? Ele falou isso. Pode ser que não tenha. Agora, vamos lá. Tanto o texto 1 quanto o texto 2 enfatizam que o Gliese é mais distante da Terra do que a maioria dos exoplanetas conhecidos? Falei isso, pessoal? Eric, Rodrigo, Nájila. Em algum momento eu citei alguma coisa sobre distância? Digita aí. Ou eu estava falando de atmosfera? Falei, Larissa? Falei que ele é mais distante? Então, mais uma, né, gente? Mais um ou eu estou errado? Eu li o texto pequeno, hein, pessoal? Já matei 3 questões. Nu. Agora eu fiquei com 2. O texto 2 acrescenta a seguinte informação. Inexistente no texto 1, que o Gliese 12b pode não ter atmosfera. Isso daí tá ok, eu vou ter que ler o texto 1 para entender. Ambos os textos mencionam a possibilidade de suportar a vida humana. No texto 2, ele fala que sim, né? Até porque a temperatura dele é menor, 42 graus. Agora vamos ver o primeiro. Ó, para você ver, gente. Lendo o menor texto, eu já matei quantas questões? Mais de 50%, hein? É isso daí. Vamos para o 1 agora. Descoberto um novo planeta perto da Terra. Localizado a 40 anos-luz de distância da Terra, o Gliese tem um tamanho comparável ao do planeta Vênus e uma temperatura, a superfície estimada em 42 graus Celsius. Opa! Então, se é 42, eu entendo que o que afirmou no texto 2? Não afirmou que devido a essa baixa temperatura, ele suporte essa possibilidade de ter água, portanto, ter vida? Não é isso, gente? No primeiro parágrafo aqui, ele já complementou. Então, qual que é o gabarito que fica para nós aí, pessoal? O texto 2 acrescenta. Ambos os textos mencionam a possibilidade
do Gliese 12B suportar a vida. Seria isso, pessoal? Gabarito, então, C? Sem ler o texto 1? Ficou claro para vocês, gente? A estratégia que eu usei aqui? Marquei o que eu queria saber nos textos, fui atrás disso, resolvi a questão. Ponto. Vou para a próxima. Vou para a próxima, beleza? Gabarito C. Mais um. Chegar desse jeito, viu, pessoal? Chega confiante lá no dia da prova e em busca do que você está procurando. Não vai na onda da banca ler texto de 2 páginas lá sem necessidade, que aí no final, na hora de responder, fazer a redação de vocês, não dá tempo. Olha o tamanho desse texto, pessoal. Você vai ler um negócio desse todo sem se organizar primeiro, você se perde, não? Cuidado. B2, 2024 também, viu, pessoal? 2024 também. Com base na leitura do texto, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Vamos lá. Dentre essas alternativas aqui, pessoal, algumas estão certas. Nós vamos vê-las agora. Aqui, ó, essas daqui. Agora, o que me chama a atenção, outra estratégia de prova para vocês, viu, gente? Outra estratégia de prova. Anota esse bizu aí, ó. O que me chama a atenção nesse gabarito aqui, pessoal, é que a banca não vai querer me ajudar, né? Olha o bizu, gente. E aí, vendo isso daqui, eu acabei ficando um pouco pensativo. Sem conhecer essa questão, nunca vi, viu, gente? Eu já ia fazer isso daqui, ó. A1 repetiu de todos aqui, né, pessoal? A1. A maioria repetiu A1. Opa, eu já vou eliminar, se eu não tivesse tempo, pessoal. Usem com moderação, viu, gente? Não é tudo que dá certo, não. Eu já ia eliminar, se eu não tivesse tempo, eu já ia eliminar essa daqui, ó, a D. E eu vou fazer isso com vocês. Se eu tiver errado, vocês me perdoem, mas vamos ver. Analisando mais uma vez, eu fiquei pensativo, Larissa. Eu falei, pô, essa 2 está repetindo muito, né? Tem a 2 aqui, tem a 2 aqui e tem a 2 aqui. Então, eu vou eliminar as que falam que não tem a 2. Então, eu acho que não pode ser essa B. Agora eu vou olhar por mais uma vez. E, gente, a banca, como ela não é boazinha, ela colocou 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Logo, eu vou eliminar o que não tem a 3. Até porque a banca não é boazinha, ela quer um gabarito mais difícil. E agora complicou, hein? Eu fiquei entre A e fiquei entre C. Só que, olha aqui, a C não tem A1. E A1 repetiu aqui, repetiu aqui, repetiu aqui. Pessoal, então eu vou tirar a C. O meu gabarito, sem conhecer essa questão, gente, para mim, é A. Se eu não tivesse tempo, eu ia ganhar 2 pontos em português, talvez, só com essa técnica de gabarito. Será que eu acertei? Vamos para a questão. E aí? Pegaram o bizu, pessoal? Digita aí. Pegaram o bizu? Nu! Essa foi pesada. Mas, usem com moderação, hein? Vamos ver. Eu marcaria a A.
Eu acho que só isso daí já valeu entrar na aula hoje, hein? Imagina você ganhar 5 questões lá no dia de português ou de direito com técnica de gabarito. Usem com moderação e não falem que fui eu. Viu? Vamos lá. Vamos analisar, hein? Ajuda, viu? Se eu falar que eu já ganhei 5, 7 questões numa prova com isso, vocês podem acreditar. Não tem por que mentir. Vamos lá. Com base na leitura do texto, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta corretas. Segundo a professora Cristina, o tráfico ilegal de animais pode causar danos não só à fauna, mas também à flora. Ô, gente, é arriscado, mas mais arriscado é você deixar de fazer uma questão e perder ela. Perder ela porque você não conseguiu organizar no decorrer da prova. Viu, gente? Então, entre você perder uma questão porque você não conseguiu organizar seu tempo e ganhar 10 pontos, eu sou mais imunido disso. Viu? Eu gosto de pecar para mais. E vem dando muito certo. Então, se por um motivo você acabar, porque pode acontecer, às vezes a pessoa passa mal, às vezes você não está num dia tão bom, às vezes você garra na redação, é bom você ter um ponto a mais que pode te ajudar, viu? Eu acho que o nome disso daí é a gente ser um pouco mais flexível e humilde, porque ajuda, beleza? Ajuda. Vamos lá. Segundo a professora Cristina, o tráfico ilegal de animais pode causar danos não só à fauna, mas também à flora. Vamos anotar, pessoal? Esse mas também me chamou a atenção, viu? Mas também me chamou a atenção. Está falando que ela afirma que os dois são compatíveis. Beleza. No que tange à prática comercial ilegal, de acordo com o IBAMA, de acordo com quem, pessoal? Com o IBAMA. De acordo com o IBAMA, os passarinhos encontram-se no topo do ranking relativo à espécie animal preferida pelos criminosos. Vamos anotar isso também. Preferida pelos criminosos, quem? Os passarinhos, né, gente? B. A alta taxa de exploração ilegal de aves no país deve-se, sobretudo, a duas razões: o costume brasileiro de engaiolar os pássaros e a beleza de suas plumas e de seus cantos. Então, aqui, ó, a beleza de suas plumas e de seus cantos, eu quero procurar se realmente fala isso, e se a alta exploração ilegal de aves no país deve-se, sobretudo, olha aí, ó, chamando a atenção aqui, ó, por duas razões. Vamos ver. 4. Segundo o relatório anual divulgado pelo ICMBio, atualmente, pessoal, vamos ver, montante de espécies analisadas, aproximadamente um terço delas correm risco de extinção no Brasil. Vamos analisar? Incluindo espécie arara azul, citada no texto. Vamos ver aqui, pessoal. Vamos ver aqui. A irresponsabilidade humana ao queimar e destruir florestas para fins agropecuários, juntamente ao tráfico ilegal de animais, corresponde aos atos de degradação ambiental mais agressivos e mais praticados pelos brasileiros. A irresponsabilidade humana ao queimar e destruir florestas para fins daqui. Agora vamos analisar, hein? Marcando o que a gente está procurando, vamos lá. Vão gastar o tempo que a gente ainda não tem. O tráfico de espécies animais causa impactos em todo o meio ambiente. A partir da apreensão de ovos de arara azul, opa, esse nome aqui me chama atenção. Adverte que toda a fauna e flora de ecossistema estão interligadas, suas interações complexas são modificadas por essa prática. Ô, gente, ela falou isso? Falou, não falou? Que tinha relação entre a flora e a fauna? Larissa, Rodrigão, falou ou não falou, gente? Opa, então a 1
eu sei que está certo, hein? Então, vamos lá. Eu sei que está certa. Então, vamos lá, vamos voltar no nosso gabarito. Se a 1 está certa, eu já entendo que realmente a nossa D está errada. Está errada. Tá ok? Tem mais alguma que tirou a nossa... Eu vou até deixar de branco aqui de novo e vou deixar só a minha possível A certa. Então, essa daqui eu sei que está errada, porque a minha 1 está certa, e essa daqui também está errada, porque ela falou que a 1 não está no meio. Então, peraí, essas duas aqui estão erradas. Até então, tá ok, hein? Vamos seguindo. No início de fevereiro, mãe e filha ucranianas foram presas na cidade mineira de Governador Valadares por tráfico internacional de animais silvestres, após serem flagradas transportando uma incubadora com ovos de arara azul. Opa! Será que tinha alguma coisa disso, gente? Vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Acho que não tinha não, né? Beleza. Espécie endêmica da caatinga brasileira que está presente na lista oficial de espécies brasileiras ameaçadas de extinção, divulgada pelo Chico Mendes, de Conservação das Biodiversidades, ICMBio. Cristina, professora do Instituto Biociências da USP, explica os riscos que essa prática ilegal traz à espécie ameaçada de extinção e estabilidade do ecossistema nacionais. Segundo a docente, a captura da espécie através de tráfico ilegal causa um impacto não apenas na população desse animal, mas também em todo o ambiente e nos outros indivíduos com os quais ele se relaciona, uma vez que toda a fauna e flora do ecossistema estão interligadas, suas interações complexas são modificadas pela prática ilícita. A perda de uma espécie que é principal dispersora de sementes de uma determinada árvore vai afetar essa espécie de árvore que, por sua vez, pode ser abrigo para uma terceira espécie e assim por diante, explica a especialista. Vamos voltar lá, gente, vamos voltar lá. Beleza. Show. De acordo com a professora, a maioria dos indivíduos apreendidos pelo tráfico ilegal são capturados diretamente na natureza e não sobrevivem ao processo de transporte até o destino final, pois não estão acostumados a conviver fora de seu ambiente natural. Ela explica também que, para capturar os animais que vivem em troncos, toda a estrutura da árvore é derrubada pelos criminosos e a perda para essa espécie torna-se ainda maior. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais, Limão, estima que cerca de 80% dos animais traficados corresponde a aves, sendo a maioria de ordem tal. Gente, ele falou que o principal é os passarinhos? Ou eu estou muito doido? Falou, não falou? Aqui, ó. Falou. Então, peraí, deixa eu voltar no meu gabarito. Ih, rapaz. Eu acho que a 2 também não pode não, né? Até porque falou dos passarinhos, não falou, Nádia? O principal, os passarinhos? Ih, rapaz. E agora? Ou ficou A, ou ficou E. Ixi, eu já matei, gastei aqui 5 minutos lendo o texto, hein? Cuidado, pessoal. Vamos analisar com calma. Já gastei 5 minutos que eu não tenho. Vamos lá, vamos seguindo. Vamos para mais uma. Tal. Além da captura, pequenas manchas. Além da captura de animais por meio de tráfico ilegal, a destruição e degradação, SUS é uma ameaça importante que pode diminuir a área onde a espécie pode habitar ou ainda isolar suas populações em pequenas manchas de ambiente adequado, limitando, então, a sua dispersão a fim. Um levantamento realizado com 12.256 espécies da fauna brasileira analisadas e 1.173 estão ameaçadas de extinção, aliadas ao tráfico ilegal. Outras ações humanas, como queimar e destruição dos ecossistemas para a implementação das atividades agropecuárias, são as principais responsáveis pela grande quantidade de indivíduos em risco. Vamos analisar a 3, pessoal, até porque
Se eu tiver A3 aqui, meu gabarito é A, ia correr para o abraço. O que ela fala? A alta taxa de exploração ilegal de águas no país deve-se, sobretudo, a duas razões. O costume brasileiro de engaiolar os pássaros e a beleza das plumas e de seus cantos. Vamos ver se tem alguma coisa sobre isso? Outras ações humanas, como os queimados, destruição do ecossistema para a implementação de atividade agropecuária, são principais responsáveis pela grande quantidade de indivíduos em risco. Método de prevenção. O combate ao tráfico ilegal exige ações coordenadas de diversas áreas, mas ela destaca a educação e conscientização de toda a população, além da fiscalização com a inteligência na investigação por parte das autoridades, como fatores preponderantes no enfrentamento dessa problemática. A especialista conta que o Estado precisa exercer um forte apoio do nível federal, estadual e municipal para auxiliar os órgãos fiscalizadores. Também é necessário diminuir a alta demanda desses animais, que por muitas vezes é internacional e por isso implica a necessidade de articulação entre diferentes países, por isso o tema é tão complexo, afirma ela. Aí, gente, eu pergunto para vocês, vou enviar, viu, Gabi? Eu pergunto para vocês, o texto explica ou não explica que a tradição brasileira de ter essas aves engaioladas são fatores que aumentam a exploração ilegal? Tem ou não tem essa parte? Tem ou não tem, pessoal? O que é isso daqui, pessoal? O que é isso daqui? Ou eu estou muito doido? O que é isso daqui? Fala comigo, lê aí. É a única que está faltando para mim ser a A, viu? É ou não é, Eric? Então, portanto, eu gastei aqui 10 minutos, que eu não tenho muitas das vezes. Que eu não tenho muitas das vezes. Opa, qual que foi o nosso gabarito, então, pessoal? Qual que foi o nosso gabarito? 1, 2 e 3 é o quê? Tá vendo? Então, entre você perder uma questão por fator externo, que às vezes acontece com a gente, passa mal, e você perder seu concurso, a gente tem que ter a cabeça aberta de entender que tem muita coisa que pode ser, sim, absorvida lá no dia da prova. Beleza? Às vezes é uma técnica. A banca, ela quer ir contra a gente. Então, você entender os artifícios que ela vai usar, você consegue ir bem. A gente perdeu quase 10 minutos numa questão dessa. Que normalmente, quem é aluno nosso, já sabe o bizu de deixar essas questões grandes para o final. Às vezes você se complica ali no gabarito, não tem tempo. O que, é que você vai fazer? Vai agir com estratégia. Vai marcar o que você tem que procurar no texto, não dá tempo. Então, usa o bizu. Beleza? Isso. É uma observação, é uma técnica, né? Que muitas das vezes dá certo, e que eu sugiro nessa reta final, eu estou aqui para sugerir coisas positivas, né, que talvez ajudem. Que eu sugiro para vocês, comecem a estudar a banca, que é o que a gente está fazendo aqui. Aula de resolução de questões. Exatamente para eu tentar passar para vocês aquilo que eu acho que vale a pena nessa reta final, beleza? Vamos para mais uma. Vamos para mais uma. Pois é, Luciano. Se você perder ali, ó, 10 minutos na questão dessa, você está redigindo sua redação lá, entendeu? Eu vou para a questão, gente, para responder aquilo que eu sei. Aquilo que eu não sei, eu deixo para o final. E se não dá tempo, eu tento, eu tento resolver da forma mais rápida, né? E tentando mitigar aí os erros, né? Essa daí é uma delas. Se eu, o que eu ia fazer se eu estivesse no lugar de vocês? Cheguei aqui com o gabarito é a gente, eu vou atrás daquilo que está na 1, 2 e 3.
Se realmente tiver alguma coisa da... Aí eu ia analisar aqui, ó, gente. Entre entre um e as demais. 1, 2 e 3. Eu achei isso daqui dentro do texto? Beleza, vou marcar a A e vou correr para o abraço e vou para outra questão. Eu não vou ficar brigando com um texto de 2 páginas sem ter tempo. É claro, pessoal, você tem tempo sobrando? Lê o texto, né? Tá aí para isso. Mas caso contrário, tá aí uma opção para vocês, beleza? Vamos para mais uma questão aqui. As opções a seguir têm sentido equivalente ao do termo destacado, exceto. Qual que é a questãozinha que ele colocou aqui, gente? A espécie endêmica da caatinga brasileira, que está presente na lista oficial das espécies brasileiras ameaçadas de extinção. E aí, gente, qual das palavras as opções a seguir têm o sentido equivalente ao do termo destacado, exceto? Qual dessas, gente, não tem, então, o sentido de endêmica? Show! Isso aí, viu, pessoal? Aqui, ó, isso daqui tem o seguinte significado, ó. Origem externa, não nativa. Trouxe a questãozinha porque Instituto AOCP 2024, viu, pessoal? A banca pode cobrar algo nesse sentido aí para vocês. Vamos para mais um. Boa. Pode mesmo, viu? Só textão, hein? Vamos para mais um. E será que essa daqui a gente consegue alguma coisa também, gente? Vamos ver? Vamos analisar, vamos analisar. A partir da leitura do texto, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Então, nós temos aqui de A a E, né? Na prova de vocês vai estar mais tranquilo, até porque é só A e D, né, pessoal? A e D. Acaba que a gente ganha um pouquinho de tempo nisso. Vamos analisar o que ela está falando. Ô, gente, vamos analisar esse gabarito aqui também? Dependendo, se eu não tiver tempo lá no dia da prova, vamos analisar se eu consigo alguma coisa? Nunca vi essa questão, mas vamos tentar. Ó, o 1 repete quantas vezes aqui, pessoal? Uma, duas, três. Eu tenho 5 alternativas. Então, se eu não tivesse tempo, eu já ia sair fora disso e já ia sair fora disso. Depois eu tenho 2, que repete uma, duas, três. 4 vezes. Então, se o 2 repete 4 vezes, pessoal, eu já ia sair fora desse. Por último, eu tenho o 3.
O 3 repete 2 vezes. Dentro de quantas alternativas, gente? De 5. Então, o 3 é minoria. O 3 é minoria. Então, como o 3 é minoria, de 5 ele repetiu 2, eu não iria falar que tem 3. No dia da prova, eu marcaria C, se eu não tivesse tempo. Porque de 5, ele só foi em 2. A banca não vai ser boazinha. Se ela quisesse 3, o 3, ela ia colocar em 3 ou 4 questões, igual ela fez com 1 e com 2. Eu iria de C. Esse daqui seria o meu gabarito, sem ler o texto. Vamos analisar? Vamos analisar. Vai seguir a lógica. Vamos lá. A partir da leitura do texto, analise as assertivas e assinale a alternativa que a banca... E outra, gente, é a banca de vocês, viu? Quem quiser, pega o bizu. Quase todo o texto dedica-se a tratar dos impactos negativos sofridos pelo meio ambiente em razão da produção, consumo e descarte de jeans no país. Porém, há também uma ressalva positiva: a alta empregabilidade gerada por tal setor têxtil. Opa! Então, ele está falando, né, sobre a alta empregabilidade. Vou marcar isso daqui, porque eu tenho que caçar isso daqui. Lembrando que eu quero, gente, na verdade, num primeiro momento, eu quero saber se a 1 e 2 é verdade e se a 3 é mentira. Se eu entender, olha tanto que o bizu de resolução de questões, gente. Se eu não tiver tempo e eu já coloquei que meu gabarito é 1 e 2, se eu não tivesse tempo nenhum, eu ia só caçar essa 3 no meu texto. Porque se essa 3 for errada, e eu já marquei que meu gabarito é C, 1 e 2, eu acertei. Então, eu nem precisaria olhar 1 e 2, eu já ia direto nessa 3. A 3 é verdade? Não é. Vamos supor, não é. Opa! Então, beleza, meu gabarito está certo. Tanto o jeans denominado jeans premium, 100% algodão, quanto o jeans misto, feito de algodão com poliéster, podem ser reutilizados na produção de um novo tecido jeans? Vamos procurar isso daí, pessoal? Vai que já é nosso gabarito aí, 1 e 2, e a gente já ganha mais 5 minutos na prova? Vamos olhar? Para além dos problemas já citados, Júlia menciona a poluição das águas em razão do tingimento dos tecidos, tanto misto com 100% de algodão e das lavagens em casa que acabam contaminando a água com microplásticos oriundos das fibras sintéticas. Aí ela coloca aqui, nos casos das empresas que trabalham com tecido 100% algodão, elas estão recolhendo aspas, tal. Vale ressaltar que, por ser um dos maiores produtos, beleza, não achei isso daqui ainda, vou ter que ler a parte inicial do texto. Vamos lá, beleza, vamos para o texto, então. As várias etapas de produção do jeans apresentaram diversos problemas para o meio ambiente. A aposta em uma economia circular pode ser o caminho para diminuir esses impactos. A calça jeans é uma das peças mais versáteis e está presente no guarda-roupa das pessoas. Apesar de sua popularidade, os jeans da confecção ao descarte, muitas vezes inadequado, apresenta diversos impactos para o meio ambiente. Em relatório da produção das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PAOMO, divulgado em 2020, consta a informação de que a produção de uma calça jeans consome 3.789 litros de água, sem contar o tingimento com a produção de químicos poluentes. Isso é porque a gente está tendo tempo, hein, de ficar lendo um textão desse. Grande parte desse problema surge no Brasil, que é um dos maiores fabricantes de jeans do mundo. Beleza. Até aqui tudo bem. Brasil é o quinto maior, olha que tem uma coisa importante aqui, ó. O Brasil é o quinto maior produtor de têxtil do planeta e o quarto maior produtor de artigos confeccionados. O Brasil tem todas as etapas da cadeia têxtil. Tá ok. Atualmente, no Brasil são fabricados principalmente 2 tipos. Opa! Vamos ver se tem a ver com aquilo que a gente está procurando? O primeiro é o jeans premium, feito de algodão 100% e com tingimentos, acabamentos e modelagens, mas com preço mais elevado. O segundo é o jeans misto,
geralmente usados no dia a dia, que é composto de algodão com poliéster. Às vezes, pode ter um poliuretano, conhecido popularmente como lycra, para dar uma maior flexibilidade. Esses dois tipos de jeans são tingidos com corantes sintéticos que contêm poluentes ou não são tingidos, que é o jeans branco. O segundo tipo, jeans misto, é o mais produzido no Brasil, por ser mais barato e mais resistente, devido à mistura de materiais. No entanto, apesar desses benefícios, a especialista conta que a decomposição desse material tem duas principais problemáticas. A primeira é a presença do poliéster polietileno, que dificulta qualquer possibilidade de reciclagem. Ah, não, gente. Não é possível que eu perdi 10 minutos lendo um texto, sendo que eu já tinha resposta. Nu! Aí me complica. Aí desse jeito eu não vou passar, não. Vamos voltar lá, gente? Então, tanto jeans denominados jeans premium 100% de algodão, feito de algodão com poliéster, podem ser reutilizados? Podem, pessoal? Com base no que está no texto? Então, a minha 3 está errada, não está? Ou eu tô doido? Ah, então, realmente, depois de 10 minutos lendo o texto, realmente meu gabarito era 1 e 2, letra C. Pegaram o bizu, pessoal? Perdi 10 minutos, que eu não tenho. Cuidado, hein? Cuidado. Quase todo o texto dedica-se a tratar de impactos negativos sofridos pelo meio ambiente em razão da produção? Sim. Ok. Uma alternativa aponta no texto para amenizar os danos ambientais ocasionados para a fabricação, uso e descarte de jeans, refere-se à estratégia de reaproveitamento denominada economia circular. Falei de economia circular, gente? Falei? Gabarito C. Vamos para a próxima. O bizu é esse, viu, gente? Vamos para a próxima. Não vamos perder tempo lá no dia, não, viu, gente? Para quem não tem tempo. Língua portuguesa, textual, interpretação, gêneros, instituto. Vamos para mais uma, pessoal. Vamos lá, pessoal. Ó, essa daqui é bem grande também, viu? Questão de 2024, viu, gente? Assinale a alternativa com a expressão destacada não esteja indicando a ideia de causa, motivo e razão. Questão boa, gigante. Lembrando, pessoal, tendo tempo, vocês fazem o que eu estou falando no sentido de, né, faz as marcações do que vocês estão procurando e vão em busca daquilo que vocês marcaram como primordial. Beleza? Não tendo, tenham outros meios para você não perder sua questão. Beleza? Não deixa a banca brincar com o futuro de vocês, viu, gente? Estudem a banca igual a gente está fazendo aqui, ó. Vamos entender como é que ela vem cobrando. Assinale a alternativa cuja expressão... Rabiscar a prova toda, depois eu vou mostrar a minha prova para vocês, nas últimas que eu fiz. Tá um lixo ali, toda bagunçada, mas é assim, né, gente? Assinale a alternativa cuja expressão destacada não esteja indicando a ideia de causa, motivo e razão. Pessoal, olha o tamanho do texto que ela trouxe. Aí eu pergunto para vocês, vocês vão... Exatamente, ela tenta cansar, isso que eu ia falar, Nájila. Nájila, Rodrigo, Luciano, todo mundo. Vocês vão começar a prova do início para o final? Não.
Até porque você vai bater o olho num texto desse. Olha o tamanho do texto, gente. Aí me vem a banca depois e fala assim, ó, assinale a alternativa cuja expressão destacada não esteja indicando a ideia, causa, motivo e razão. E traz para você depois as alternativas, sendo que você nem precisava ler o texto. Ah, você está brincando. Foi, ué, 2024. Você está brincando. Ué, aqui, ó. Cuidado, pessoal. Cuidado. Vai na sua questão. Vê se ela está querendo ou não alguma coisa que você tem que buscar no texto. E aí você responde. Esse trem de começar do início para o final, eu vou começar para o português, depois eu vou para direito. Não. Você vai começar por aquilo que você sabe, que você não vai errar. Depois você vai mudando a linha de raciocínio, né? Dá uma descansada, vai para uma de matemática, dá uma olhada no tema de sua redação, vai tentando relembrar aquilo ali que, né, aqueles tópicos de conhecimento de mundo. Depois você vai lá, dá uma escrita ali na sua redação, no seu esboço, volta para português, para sua mente estar sempre descansada. Se você ficar muito tempo naquela matéria ali, você vai cansando, cansando, quando você vê, já foi. Vamos lá, vamos para aqui, ó. E aí, pessoal, qual dessas não complementa o sentido aí de causa, motivo e razão? Vamos analisar? O segundo tipo, o jeans misto, é o mais produzido no Brasil, por ser mais barato e mais resistente devido à mistura de materiais. Ô, gente, esse por ser mais não dá a ideia de uma causa, de um motivo? O que vocês acham? Causa, né? Show. Se tá certo, é meu gabarito, Felipe. Se tá certo, é meu gabarito. Larissa, Nájila, Eli, não. Sai fora. B. O segundo tipo de jeans misto é o mais produzido no Brasil por ser mais barato e mais resistente. Devido a... Opa, devido a tá bonito, não tá não, Eli? Fala comigo aí, irmão. Esse devido a tá me lembrando uma causa, não tá não, gente? A casa caiu devido à chuva. Não seria a causa o motivo? Hum, então, eu já matei mais um aqui, ó. Pode ser meu gabarito, Larissa? Não, né? Vamos para mais um. C de Cristo. Para além dos problemas já citados, Júlia menciona a poluição das águas em razão do tingimento. Olha o DO aí junto, ó, como mudou. Em razão seria o motivo, gente? Em razão da prova, eu estou estudando. Olha que bonito. Por causa da prova, eu estou estudando. Boa. C. C também não pode, né, gente? D. Também não pode. D. A ideia é não encerrar o ciclo de vida de determinado produto. Neste caso, as roupas de jeans. E sim integrá-lo para que seja. E, ô Eli, eu acho que ele está tentando enganar a gente, não está, não? Esse para não tem um sentido, um gosto de finalidade, gente? Ou eu estou muito doido? Tem, não tem, gente? Para isso, para aquilo, e aí? E aí, com os tecidos mistos, isso não é possível, por sua composição, devido à sua composição, por motivo de sua composição, pela causa de sua composição. Então, nosso gabarito, pessoal, é o quê? É isso aí. Show. Gabarito. D de jeans, né? Depois de tantos jeans que a gente viu aí, D de jeans. Vamos para mais uma. A banca suas deixando de ser madrasta. Olha que maravilha. Aí, tá começando a ficar boazinha, não tá não, gente? Ou eu tô muito doido?
Eu acho que ela tá deixando de ser madrasta. Sei não, né? Também sei não. Vocês não confiam, não, viu? Não confia muito, não. Mas a gente vai começando a entender ela, né? De pouquinho em pouquinho. É aqueles casos problemáticos que a gente tem na vida. Você vai levando, não é não, gente? Quem nunca? Quem nunca? Ô, meu pai. Quem nunca teve um caso problemático, hein, Rodrigão? Larissa, Nájila, quem nunca? Vocês têm que pensar isso. Pois é. Tem hora que você confia, tem hora que você desconfia. Aí você vai levando. Vamos lá, galera. Vamos lá que o bicho tá pegando, ó. O texto, mais uma de 2024, hein? Pois é, a madrasta tem que ficar esperta, a orelha em pé. A gente finge que ela tá sabendo aí dos nossos truques. Vamos para mais um, questão 3. Nós estamos começando a entendê-la. Questão 3. O texto lido apresenta muitas informações sobre o Brasil em relação ao jeans, desde a confecção até o descarte do tecido. A respeito dessas informações, assinale a alternativa correta. Aí, gente, um caso atípico, porque eu nunca vi uma banca que gosta do incorreto, hein? Essa daí não gosta, não, ela ama. De 10 questões, 8 é incorreto. Cuidado. Colocou aqui, ó. A população brasileira é considerada uma das maiores consumidoras do planeta de peças de vestiário feitas de jeans? B. Em âmbito global, o país é considerado um dos maiores fabricantes de jeans, possuindo todas as fases da cadeia têxtil, galera. Eu acho que essa tá bonita, não tá, não? Eu acho que eu falei isso. C. Entre os tecidos sintéticos fabricados pela indústria têxtil brasileira, o jeans misto é o segundo tipo mais produzido no Brasil? No panorama mundial, é o mais produzido, né, gente? No panorama mundial, o Brasil é um dos principais produtores industriais, ficando em quarto lugar no que se refere à confecção têxtil de jeans. E aí, gente? E por último, para voltar no texto, em se tratando de relevância do jeans para a economia do país, o Brasil é considerado o quinto maior exportador de artigos de vestiário confeccionados no jeans. Vamos voltar, vamos voltar. Hum, Atualmente, atualmente no Brasil são fabricados principalmente dois tipos de jeans. O primeiro é o jeans premium, feito 100% de algodão, com tingimentos, acabamentos e modelagem mais com preço mais elevado. O segundo é o jeans misto, geralmente usado no dia a dia, que é composto de algodão e poliéster, e às vezes de poliuretano, poliuretano, conhecido popularmente como a lycra, para dar uma maior flexibilidade. Esses dois tipos de jeans são tingidos com corantes sintéticos que contêm poluentes. Vamos segurar isso daqui, vamos marcar isso daqui. O Brasil é o quinto maior produtor têxtil do planeta e o quarto maior de produtor de artigos confeccionados. Vamos ver o que ela falou lá na D? Em se tratando de relevância, jeans para a economia do Brasil, o Brasil é considerado o quinto maior exportador de artigos. Ele é o quinto maior exportador de artigos ou é o quinto maior produtor? E aí, gente? Produtor ou exportador? Cuida, cuida. Então, vamos sair fora dessa daqui. Ó. A banca é mal. Exportador, viu? Não pode ser
essa daqui. Até porque colocou produtor. Vamos voltando, vamos recapitulando. No panorama mundial, o Brasil é um dos principais produtores industriais, ficando em quarto lugar no que se refere à confecção de jeans. É quarto ou quinto lugar, gente? É quarto ou quinto? O Brasil é o quinto maior produtor de têxtil do planeta e quarto maior produtor de artigos confeccionados. O que ele falou aqui? No Paraná, o Brasil é um dos principais produtores industriais, ficando em quarto lugar no que se refere à confecção. Gente, quando eu falo que ele é o quinto maior em produção, o que é produzir não é o mesmo sinônimo de confeccionar? Até porque a gente não produz, confecciona o jeans. Não é isso? Não é uma mistura de elementos? Então, ele não é o quarto, ele é o quinto. Não pode ser essa daqui também, não. Show! Entre os tecidos sintéticos fabricados pela indústria têxtil brasileira, o jeans misto é o segundo tipo mais produzido no país? Ou é o segundo produzido no país? E aí? Atualmente, o Brasil só paga principalmente dois tipos. O primeiro é o jeans premium, feito de algodão e tingimentos, acabados e modelagem com preço mais elevado. O segundo é o jeans misto, geralmente usado no dia a dia, que é composto de algodão com poliéster. Vamos ver se esse é nosso gabarito, gente? Entre os tecidos sintéticos fabricados pela indústria brasileira, o jeans misto é o segundo tipo mais produzido no país? Vamos voltar lá. E aí, senhores? Respondem aí. E aí, senhores? Sabe por que, que essa C está errada? Olha o que, que ele fala aqui, gente. O primeiro é o jeans premium feito 100% algodão, mas com preço maior. O segundo é o jeans misto, geralmente usado no dia a dia, que é composto por poliéster e às vezes poliuretano, conhecido popularmente como a lycra para dar maior flexibilidade. Esses dois tipos de jeans são tingidos. Beleza. O segundo tipo de jeans misto é o mais produzido no país, gente. Tá aqui no texto para vocês, viu? Qual que é o segundo mais? O segundo é o tipo mais produzido. O que ele falou aqui? O jeans misto é o segundo tipo mais produzido. É o primeiro ou o segundo, gente? Ficou claro para vocês? Vocês viram aí que ele inverteu, né? O mais produzido é o misto. Beleza? Pode seguir aqui então, gente? O jeans misto é o segundo tipo mais produzido? Não. O jeans misto é o mais produzido. Tá aqui, ó. O segundo tipo de jeans misto é o mais produzido no Brasil. Beleza? Larissa, Eli, Nájila, Newton. Ficou claro? Então não pode ser a C. Vamos para B, para analisar. Em âmbito global, o país é considerado um dos maiores fabricantes de jeans, possuindo todas as fases da cadeia têxtil do tecido. Eu falei isso, não falei, pessoal? Ou não? Aqui, pessoal. Grande parte do problema do Brasil, que é um dos maiores fabricantes de jeans do mundo. A professora tal, o Brasil é o quinto maior produtor têxtil do planeta e o quarto maior produtor de artigo. O Brasil tem todas as etapas da cadeia têxtil. Tá aí para vocês, viu, gente? Tá aí para vocês. Gabarito, então, B de bola. Beleza? Pode seguir para a próxima questão, pessoal? Ficou clara essa daí? Larissa, Nájila, Eric, Felipe. Pode seguir para mais uma?
Rodrigão, estava no texto, gente. Essa daí não tem como, não. Tem que ir no texto, interpretação. Só que a gente vai o quê? Atrás daquilo que é mais importante. Eu não vou nem colar esse texto mais uma vez, eu só vou para a questão aqui, ó. Já cansei de colar esse texto aqui no nosso PDF. De acordo com os impactos ambientais gerados, desde a confecção. Outra coisa que dá para a gente analisar aí, gente, provavelmente a prova de vocês não vai ter vários e vários textos, não, viu? Vai ser um textão e várias questões perguntando sobre gramática, interpretação, gênero. Então, cuidado, viu? Dentre os impactos ambientais gerados, desde a confecção até o descarte dos jeans no país, não se especifica no texto. Pessoal, de novo, não, hein? Gosta ou não gosta? O uso de produtos poluentes no tingimento, ele falou disso, gente? Falou, Eric? B. O alto consumo de água na produção, falamos sobre água, gente? 3.000 e tantos litros? O tempo elevado para se decompor, a calça com lycra demora, não demora, gente, que ela falou? A poluição das águas fluviais, ela falou de poluição de água fluvial em algum momento? E a dificuldade de reciclagem, falou, não falou? Então, por exclusão, se ela falou daí, se ela falou dessa, se eu tenho certeza, né, que ela falou disso, disso e disso, qual que é o nosso gabarito, pessoal? D, né? D de dado. Sem precisar ler o texto, viu? Vamos para mais uma. A aula hoje é isso. A gente entender como que a banca está trabalhando. Outro texto gigante, hein? 2024. Texto grande, rapaz. Vamos lá. Vixe, Nájila, mais uma. Alcineia, mais um aqui, ó. Larissa, mais uma. Então a gente já tem que chegar lá com atento, né? A partir da leitura de compreensão, de interpretação e das inferências proporcionadas pelo texto, assinale a alternativa incorreta. Dom Pedro II foi rei do Brasil? Ô, gente, conhecimento de mundo. Dom Pedro foi o rei do Brasil? Ah, então eu já vou segurar isso daqui. Até eu não li o texto, mas, né? Eu já acho que não é essa A. Eu vou deixar isso daqui como incorreto porque eu sei que é certo. Eu não li o texto, mas para mim é incorreto, porque ele quer incorreto. Então, eu sei que foi. Síria, olha o acento aí, gente. E Líbano pertencem ao Oriente Médio? Pertence ou não pertence, pessoal? Peguei, viu, brother? Pertence ao. Então, eu vou segurar também, né? Eu vou segurar isso daqui, ó, como incorreta, porque tá certa, né, Nájila? Eric, eu não li o texto, mas conhecimento de mundo. As Mil e Uma Noites são contos originários do Oriente Médio? Não sei, mas não vou descartar. Vou segurar isso daqui, então.
A vinda dos árabes causou grande impacto na culinária brasileira? Causou ou não causou, gente? Então, também não pode ser. Gente, sem ler o texto, eu já fiquei entre C e E. Será que é alguma dessas, gente? Já ganhei uns minutos, hein? O que eu vou fazer agora? Eu vou em busca disso daqui, ó. Disso e disso. Os árabes, hostilizados pelo Império Otomano, seguiam a fé islâmica. Opa! O que eu tenho que procurar, então? Os árabes... Vou até marcar de outra cor. O que eu vou procurar no texto? Os árabes seguiam a fé islâmica? Vamos ver se tem isso mesmo? Até porque eu poderia ter colocado duas vírgulas aqui, né? Então, beleza. Eu vou procurar isso no nosso texto, viu, gente? Só com isso daqui, será que eu vou conseguir resolver a questão? Só em busca disso daqui? Os árabes seguiam a fé islâmica? Se isso daqui tiver incorreto, eu acabei de resolver minha questão sem ler o texto. Nós vamos ler, porque nós temos tempo, né? Mas eu faria isso. Vamos ver se é isso mesmo? Os árabes seguiam a fé islâmica. Vou em busca disso. Vou em busca disso. Rússia, Brasil, conveniente. Não dá para cravar quando esse rio surgiu, pois os pães chatos já eram consumidos há milhares de anos. Na região Levante. A porção, no Oriente Médio, a esfirra em árabe significa folha lâmina. Cada povo desenvolveu um modo de produzi-los com um sage, aquelas chapas metálicas redondas. Tal. Na Idade Média, a população do forno, um grande forno a lenha, como a pizza, permitiu que os pães pudessem ser recheados ou cobertos. Para o café da manhã, era comum salpicar a massa com queijo ou zatar, uma mistura de temperos, para o almoço carne. Não à toa, as esfirras são comumente chamadas por lá de lampiagem, apenas lamagim, carne com massa, em árabe. Vários países reivindicaram a criação da esfirra e há um sem fio de recheios e formatos. No Líbano, alguns lugares servem versões com massa folhada, além de carne e batata, tal. De forma triangular, tal. A partir da leitura, compreensão, interpretação e inferência, proporcionar pela assim, correta. Vamos subir aqui. Eles têm recheios, tal. Em 11 de novembro de 1876, Dom Pedro II e mais uma comitiva de 200 pessoas desembarcaram na cidade de Beirute, no Líbano. Foi parte de uma extensa viagem internacional do imperador, que durou 1 ano e meio e passou por lugares como a Rússia e norte da África. Pedro era entusiasta da cultura árabe. Ele aprendeu o idioma traduzindo contos de As Mil e Uma Noites. Opa! São contos árabes? Então, são contos originários da Idade Média, gente? São, né? Então, realmente, uma a gente já matou. Não pode estar incorreto. Uma passadinha aí, ó, Oriente Médio. Tá aí para vocês. Então, não poderia ficar fora, mas a estadia gerou mais do que um diário de viagem do rei. Ela impulsionou a imigração de sírios e libaneses para o Brasil, fugindo da escassez da terra e das perseguições religiosas do Império Otomano. Então, peraí, pessoal. Os árabes hostilizados pelo Império Otomano seguiram para onde, gente? Fugindo da escassez da terra e da perseguição religiosa do Império Otomano, né? Seguiram para onde, gente? Foi para o Brasil? Eles fugiram para o Brasil? Isso não foi? Fugindo da escassez da terra dos que durou tal. Seguia a fé islâmica. Seguia a fé islâmica.
E aí, será que a gente já tem um gabarito? Será que a gente já tem? Vocês entenderam, gente? Aqui, ó. Ela impulsionou a imigração de sírios e libaneses para o Brasil, que seguiam a fé islâmica. O que nosso gabarito falou, gente? Os árabes. Os árabes hostilizados pelo Império Otomano seguiam a fé islâmica. Mas o texto não fala de árabes. Ele fala de quem, gente? Dos libaneses e sírios. Portanto, sem ler o gabarito e em busca só do que eu queria, matei a questão. Ficou claro para vocês? Érico, Rodrigo, todo mundo? Nilson, Newton, Luciano. Eu fui em busca de quê, gente? Eu queria entender quem foi hostilizados pelo Império Otomano, seguiam a fé islâmica. Eu achei. Quem é? Eu achei que é o quê? Os libaneses e sírios. Ele não está falando de árabes. Portanto, eu não vou em busca das outras questões. Eu já sei que essa daqui está errada. As outras eu matei por conhecimento de mundo e essa daqui eu matei porque árabes não é sírios e otomanos. Beleza? Ficou claro? Larissa, Nájila, deu para pegar aí, né? Muitas vezes, pessoal, vocês vão ler o texto todinho. Escuta isso, quem nunca fez isso, hein? Lê o texto todo, chega na sua pergunta e fala, e vai lá e volta no texto para ler de novo e procurar o que está pedindo. Aí pesa. Aí, em vez de você fazer em 1 minuto e meio, você faz em 5, 6. No final, falta tempo. Lembrando que vocês vão ter cerca de 1 minuto e 40 por questão, viu? Para chegar confortável na redação. Então, procura o que você está precisando e aquilo que você acha que é gabarito. Se você já tem conhecimento que a E vai ser meu gabarito, por exclusão das outras, eu já vou em busca de saber, beleza? Vamos para mais uma questão. Mesmo texto, viu, gente? Mesmo texto, essa daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Mesmo texto. Mais um. Ô, gente, depois revisa essa aula, assista novamente, para vocês pegar esses bizuzinhos aí, viu? Rapidinho, rapidinho, gente. Para mais uma questão, adivinha quem fez, Nájila? Ela mesmo, viu? 2024. 2024, recente. No trecho, elas podem ter 1.000 recheios: cordeiro, pasta de pimentão, pinole e até salsichas curadas. O adjetivo curadas refere-se a. E aí, senhores? Curadas refere-se ao quê? Ao cordeiro, à pasta de pimentão, aos pinoles e às salsichas? B. Somente as salsichas? C. Ao pinole e às salsichas? D. Aos recheios e E. A pasta de pimentão. E aí, senhores? Larissa, Eric, Rodrigão, Felipe. E eu vou até ser bonzinho e destacar uma coisa para vocês, gente. Lembra da classe gramatical variável que se adapta? O adjetivo faz isso, não faz, gente? Por quê? Por qual motivo? Meu adjetivo teve que se adaptar. Para ele concordar com quem, pessoal? Quem no meio disso daqui é menina, gente? Quem no meio disso daqui é menina?
O adjetivo, gente, vamos lá. Ele já está mostrando para vocês, a banca foi tão boa que ela colocou aqui o adjetivo curadas. O adjetivo, ele detalha, ele desenha quem? Não é o substantivo? Ou eu estou muito errado? Quando ele fala salsichas, qual que é o adjetivo de salsichas? Poderia ser salgadas, poderia ser estragadas e poderia ser curadas, não poderia? Então, esse adjetivo está buscando quem, gente? Está adjetivando quem? Responde aí, pessoal. Ele está especificando quem aí, gente? Digita aí. Exatamente. Eles estão juntinhos, pessoal. Quando eu falo, ó, a roupa dela é bonita. O que é bonita? A roupa. A roupa é o quê? O meu substantivo. E bonita é o meu adjetivo. Perfeito. Gabarito B, viu? Gabarito B. Isso daqui, gente, é a banca de vocês. Cuidado, cuidado. Isso. Olha até salsichas curadas. Definiu, né? Boa. Muito bem. Vamos para mais um. Ai, vixe, olha o tamanho desse texto. Misericórdia. Vamos para mais um. Vamos para mais um. Será que tem um meio da gente resolver essa próxima um pouco mais tranquilo? Ou vamos lá? Será? Vamos analisá-lo. Eu vou ficar deixando a banca brincar comigo? Sai fora. Não tem aquele meme? Eles é mal, nós é mal também? Vamos pensar desse jeito, gente. Sai fora, né, não, Larissa? Olha o tamanho da criança. Ela é mal, eu sou mal também. Quer ver? Vamos analisar. A partir da leitura e da compreensão do texto, é possível afirmar que o narrador personagem. Vixe, rapaz. Ixi. Vamos lá, né? Nós estamos aí para isso. Sempre gostou de prioridades e de furar filas? Ou sempre, que bonito, me chamando a atenção aqui, ó. Gostei desse sempre. Eli, cadê ele? Tá aí? Ele saiu. Ô, Eli, gostei desse sim, Alcineia. Gostei desse simples, sempre. Gostou de prioridades e de furar filas. Vamos ver, né? Vamos ver. Aproveita tudo o que lhe é oferecido por direito. Esse tudo também está me chamando a atenção por direito, né? Finge não ser eficiente no uso das tecnologias, ocultando suas habilidades digitais. Finge não ser eficiente. Isso me chamou a atenção. Vou visurar, até porque eu não tenho tempo, né? Estou fazendo a prova aí, 60 questões, tem redação para fazer, minha cabeça está lá em cima, tô... Então vamos anotar o que eu acho que é mais importante. D. Aproveita as filas de prioridade, pois elas lhe conferem uma ilusão de juventude. Rapaz, eu não sei não, hein? Ilusão de juventude. E é capaz de adaptar-se facilmente às ferramentas tecnológicas, desde a máquina de escrever até o laptop. Agora eu vou pensar vamos pensar junto aqui, gente. Tem algumas alternativas aqui que estão indo de encontro, não estão, não? Quando eu viro e falo, é capaz de adaptar-se facilmente às ferramentas tecnológicas,
Eu não vou de encontro a fim de não ser eficiente no uso das tecnologias, ocultando suas habilidades digitais? Uma coisa está indo contra a outra, isso está me chamando a atenção. Por isso, eu não iria em nenhuma das duas, viu? Eu. Aproveita as filas de prioridade, pois elas lhe conferem uma ilusão de juventude. Não sei, cara. Aproveita tudo o que lhe é oferecido por direito. Eu vou, gente, em busca disso daqui. Vão lá? Vão lá. Eu sou prioritário. Ih, rapaz, ele já começou alegando isso daí, hein? Das filas ao uso do Pix. As vantagens e desafios de ser idoso. Quando fiz 60 anos, assumi a idade o mais rápido possível. Ixi, entrando em toda e qualquer fila de prioridade. Ué, gente, eu acho que já tem nosso gabarito, né? Ou não? Tenho amigos e amigas que correm para as filas comuns para não parecerem terceira idade. Eu não. Agradeço aos céus essa invenção, mesmo pois fila não faz plástica. Não adianta fugir da prioritária para parecer mais novo. Com cabelo grisalho ou mal tingido, aos poucos fui aprendendo os macetes. Por exemplo, no caixa preferencial, em um banco, ou no check-in, prioridade é lenda. Demora mais. E eu e todos os outros idosos crescemos longe do mundo digital. Tenho de esperar horas e horas o senhor da frente resolver todas as suas dúvidas desde que o avião foi inventado. Pergunta e faz piada e eu espero com um sorriso arreganhado. A fila de prioridades é mais lenta. Em troca, as companhias aéreas desrespeitam o tempo inteiro os direitos dos idosos. Vou muito para o Rio de Janeiro. No embarque, entro na fila de prioridades, mas descubro que o embarque, ou não mais tarde, o desembarque é remoto e tenho de pegar um ônibus até o avião. Gente, eu acho que a gente já tem nosso gabarito. Ele sempre gostou de prioridades de furar a fila, gente? Ele falou que foi sempre? Ou foi depois que ele ficou mais velho? Diz aí. E aí, Larissa? Felipe? Quando fiz 60 anos, né? Então. Então pode ser A, gente? Não, né? Vou marcar. Finge não ser eficiente no uso das tecnologias, ocupando suas habilidades digitais? Vamos ver. Mas desculpe que o impacto é tal. Os ágeis passageiros de 30 correm na minha frente, depois não sobra lugar para eu botar a minha malinha de mão. Pior, na volta, quando a aeronave para longe, tenho de despencar da malinha na mão, naquela escadinha íngreme do avião. Nós, os mais idosos, sofremos. Outro dia vi um senhor cair de joelhos para dentro de um ônibus na pista do aeroporto de Congonhas, perdão, gente. Ok. Muita gente pode dizer que adoro mesmo é furar filas. Maldade. Nunca tive esse hábito. Opa, então realmente a gente acertou, hein? A não pode. Mas sou legalmente, me dão o direito. Tudo que conquistei com os anos, eu quero. Pode parecer um exagero. Ih, rapaz, tudo que conquistei com os anos eu quero. Será que tem alguma coisa? Aproveita tudo o que lhe é oferecido por direito. E aí, gente? Essa B tá bonita, não tá? Acabou de afirmar isso, gente. Ou eu tô muito doido? É ela. É marcar e ir pro abraço. Fui em busca só do que eu queria. Finge não ser eficiente. Não sei, vamos ler porque nós estamos aqui para isso. Aproveita as filas de prioridade porque elas lhe conferem uma ilusão de juventude. Ih, não sei não, hein?
Eu não sei se ele falou isso não, hein, gente? Não é o contrário? Até porque a prioridade não é dos mais idosos? E é capaz de adaptar-se facilmente às ferramentas tecnológicas? Eu creio, pelo conhecimento de mundo, que ele não ia falar isso, né? Sendo um senhor de 60 anos. Apesar que tem senhor que, né? Não vem nem ao caso. Eu me salvo como posso. Por exemplo, virou moda pedir Pix, o que antigamente seria uma operação delicada, cheque ou transferência. Hoje, exastras, encontrei uma maneira de me salvar. Então, gente, ele não gosta de fazer Pix. Ou seja, é capaz de adaptar-se facilmente às ferramentas tecnológicas, gente? Contrário disso, né? Se ele não sabe fazer um Pix. Beleza, galera? Então é isso. Gabarito aproveita tudo que lhe é oferecido por direito. Tá ok? Gabarito B, lendo somente ela. E por último, né? Já foi aí, ó, de 8 horas a 21h40, hein? Quase 2 horas de aula resolvendo questão. Vamos lá, vamos para mais uma. Última questão de hoje. Espero que. Valeu! Espero que peguem esses alguns bisus. Vamos para mais uma. Valeu, irmão! No trecho, a nova geração praticamente nasceu com um chip instalado nos neurônios. O item destacado, praticamente. Valeu, galerinha. Tamo junto. Ó, no trecho, a nova geração praticamente nasceu um chip instalado nos neurônios. O item destacado compromete o estatuto de verdade do que está sendo denunciado, tornando mais imprecisa a afirmação de que a nova geração nasceu com um chip instalado nos neurônios? Que é isso, gente? Eu estou muito doido, eu não estou entendendo nada dessa questão aqui. Vamos lá. B. Assegura a verdade incontestável do enunciado. Isto é, a nova geração nasceu com um chip instalado nos neurônios. C. Implica consenso em relação aos que se afirma sobre a nova geração. D. Qualifica e caracteriza a nova geração, confirmando a precisão do conteúdo sentencial. E E. Reforça o comprometimento com o Estatuto da Verdade do que está sendo enunciado. E aí, galera, questão boa, questão de interpretação de texto, no ponto de vista de vocês. Esse praticamente que eu destaquei aí, ele significa o quê? Compromete o estatuto de verdade do que está sendo enunciado, tornando mais imprecisa a afirmação de que a nova geração nasceu com um chip instalado nos neurônios. Ô, gente, quando eu viro para você e falo assim, ó, essa analogia, para entender essa questão. Quando eu viro para você, Luciano, boa, Rodrigão, isso aí, ó, Larissa. Quando eu viro para Larissa, você fala, Larissa, o copo está praticamente cheio. Larissa consegue ter certeza daquilo que eu falei, que realmente o copo está cheio? Ela consegue ter certeza de que a quantidade de líquido que tem dentro daquele copo, ela consegue fazer uma estimativa, não consegue. Vamos lá, você consegue, Larissa? Se eu virar para você aqui, ó, vamos lá, gente. É legal a gente resolver essa questão desse jeito, quer ver? Ó, se eu virar para vocês aí agora, gente, e mostrar essa garrafa aqui, ó.
Eu viro para vocês aí, estou mostrando a garrafa. Estou mostrando a garrafa, com metade de água aqui, ó. Aí eu viro para vocês fechar a câmera e falo, gente, a minha garrafa está praticamente cheia, mas vocês viram que ela está pela metade. Você consegue ter precisão da quantidade de água que eu tenho? Não. Aí agora a gente volta para a questão para entender o que ela está cobrando. Agora ficou bom. No trecho, a nova geração praticamente nasceu com o chip instalado nos neurônios. O item destacado, ou seja, praticamente, compromete o estatuto da verdade do que está sendo enunciado, tornando mais imprecisa a afirmação de que a nova geração nasceu com o chip instalado nos neurônios. É isso, né, pessoal? Tornou mais impressivo? Ficou claro, pessoal? Agora, e se eu virasse para vocês, gente? A nova geração nasceu com o chip instalado nos neurônios. Você ia falar o quê? Você ia falar, a nova geração não tem dúvidas. Não, vamos lá, Nájila, vamos lá. Você ia virar e falar assim, a nova geração não tem dúvida que ela nasceu com um chip na cabeça, porque eu estou afirmando. Eu vou falar, a nova geração nasceu. Opa, eu asseguro que isso que eu estou falando é verdade. Agora, quando eu falo, Nájila, praticamente todo mundo comeu a marmita. Você vai falar, peraí, Vinícius, foram quantos? Eu vou virar para você e vou falar, praticamente todo mundo. Você consegue afirmar com certeza, com precisão, quantas pessoas foram, Nájila? Não dá. A banca explorou isso, olha que interessante. Ela colocou, praticamente compromete o estatuto da verdade do que está sendo enunciado, tornando mais imprecisa a afirmação de que a nova geração nasceu com o chip instalado no neurônio. Exatamente isso. Entendeu? Ficou claro, pessoal? Ela usou praticamente para dificultar. B, assegura a verdade incontestável do enunciado. Quando eu falo praticamente todo mundo nasceu com chip, eu consigo assegurar a veracidade disso? Que todo mundo nasceu? Não. Então não pode ser B. Vou marcar aqui. C, implica consenso em relação ao que se afirma sobre a nova geração? Quando eu tenho consenso, gente, é que é uma verdade, né? Todo mundo tem o um entendimento que aquilo ali está certo. Eu consigo falar de consenso nessa daqui? D, qualifica e caracteriza a nova geração, confirmando a precisão de conteúdo sentencial. Ou confirmando aqui, indo de encontro ao praticamente. Indo de encontro ao praticamente. Cuidado, hein? E reforça o comprometimento com o Estatuto da Verdade, do que está sendo enunciado. Ele está reforçando que aquilo ali realmente é todo mundo? Que todo mundo nasceu com chip? Que é verdade? Não. Ele está falando que praticamente, né? Sem certeza daquilo. Beleza, senhores? Então é isso, por hoje é isso. Mais de 10 questões resolvidas. Eu creio, né? Não sei. Foram tantas. E espero que vocês revisem essa aula, principalmente aquilo que for relacionado a questão de texto, viu? Porque tempo de prova para vocês que vão fazer redação é fundamental. É fundamental, gente. Eu já perdi prova por causa de tempo. Então, eu tenho muito medo com isso e gosto de compartilhar com vocês, viu? Principalmente para quem faz redação. Porque lá na hora, uma coisa é a gente
fazer redação em casa. Outra coisa é fazer redação na hora da prova. Parece que você lembra até do nome da tia da cantina. Agora, o tema, ninguém lembra, né? Então, você vai batendo aquilo ali, quando você vê, já gastou 1 hora da sua prova e você não consegue matar português. Viu? Então é isso, gente. Obrigadão, boa noite. Obrigado pelos retornos aí. Fui, viu? E até amanhã, viu? Amanhã, mais 3 temas gigantes aí para a prova de vocês. Crase e as colocações. Abraço, pessoal. Valeu!